O plano econômico do novo governo doeu no bolso de muita gente. Mais do que no bolso, doeu e causou outras dores, principalmente para aqueles que se angustiaram com a ausência de dinheiro. Ficaram realmente muito preocupados quanto ao futuro de suas empresas e mesmo quanto ao futuro da vida. Como fazer sem o dinheiro numa sociedade onde o dinheiro tem tanto valor, tanta importância? Se isso realmente acarretou doenças e acarretou infartos, como a imprensa chegou a noticiar, né, que os prontos-socorros cardíacos estavam repletos, mais do que o normal, é o que nós vamos verificar hoje com médicos que vão poder nos dizer a influência dessas questões em cima do ser humano. Para discutir esta questão, as doenças do plano econômico, nós trouxemos aqui o Dr. Júlio César Ricardo, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia na seção Rio de Janeiro, portanto, dermatologista. Ao lado dele temos aqui o Dr. José Galvão Alves, que é chefe do Instituto de Gastroenterologia da Santa Casa e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. E aqui, à minha esquerda, temos o Dr. Ayrton Pires Brandão, que é professor adjunto da UERJ e cardiologista. Eu vou começar exatamente pelo senhor, Dr. Ayrton, essa questão que a imprensa divulgou. Realmente houve um crescimento de problemas cardíacos? Houve. Isso de fato aconteceu, porque o coração, como nós sabemos, o aparelho cardiovascular, ele está muito sujeito às emoções. E, naturalmente, emoções boas, emoções más. E no que tange ao plano econômico, naturalmente, cada um dos brasileiros, eu não teria muita dúvida em afirmar isso, teve ou em si, ou em algum membro da sua família, algum problema relacionado com o problema econômico do plano do novo governo. E como o coração, ele participa das emoções de uma forma muito evidente, isso pode ser no sentido bom, como nós já dissemos, mas o que se observou é que realmente, no sentido mal, quer dizer, no sentido ruim da coisa, através de um aumento de problemas ligados à pressão arterial, ligados à doença coronária, né, conhecida como isquemia, angina ou infarto, e as arritmias, as doenças e alterações de ritmo cardíaco. De maneira que isso de fato aconteceu, não há dúvida, a gente tem notado isso, e se não tem uma massa maior de clientes propriamente dito, talvez seja, principalmente em clínica particular, pela própria dificuldade de recursos das pessoas em procurarem os médicos. Pagos o tratamento seria pago em cruzados é quase que impossível. E, na verdade, o que nós temos observado, né, que embora isso não tenha resultado em consultas propriamente ditas a nível de clínica particular, mas de muita consulta telefônica, de muita discussão sobre problemas que eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, estou cansado, estou mais isso, mais aquilo. Quer dizer, no fundo sempre está, no pano de fundo da coisa é sempre o plano por trás disso. Então, eu tenho a impressão que se tivesse havido facilidade de acesso ao serviço médico de uma maneira geral, teria havido realmente um aumento muito maior do que o que se notou por aí. Diz a lenda nessa área do coração, até em cima da famosa história do crack de 29 na Bolsa de Nova York, que o sujeito ou se atirava pela janela de desespero, esse desespero sempre refletiria dentro de si mesmo. Por isso eu perguntaria, já nessa visão mais ampla de doença aqui, há a possibilidade, doutor Galvão, de a gente analisar um quadro de doença a partir de um quadro de angústias, de problemas sempre? Sem dúvida. Eu tenho a impressão até que esse quadro de angústia, ele não se detém apenas no plano hoje do Collor. Esse país vem passando angústia nos últimos 30, 40 anos seguidamente. E o nosso povo tem sofrido essa angústia e traduzido essa angústia, muitas vezes, para o seu corpo. Isso significa o seguinte: o indivíduo sob um estresse muito grande,
não conseguindo elaborar bem os seus conflitos a nível emocional, esse conflito é localizado no corpo. O órgão para o qual ele coloca esse conflito pode ser no coração, através da angina salientada aqui, como pode ser no pulmão, através de uma crise de asma, como pode ser na pele, como pode ser no tubo digestivo. Isso não importa, isso parece que cada um tem a individualização do seu órgão-choque. O que é fundamental é que o ser humano é indissociável, ele é um todo, e esse todo, através da emoção, pode repercutir no seu corpo. Então, é mais do que certo que o ser humano é visto de uma maneira holística, como um todo. Ele sofre influências sociais, políticas, emocionais, físicas, ambientais, ele é um todo. E essa situação atual, com o plano Collor, em que se traz pelo menos um estresse social coletivo, certamente repercute individualmente e coletivamente na sociedade brasileira. O senhor colocou a questão aí do órgão-choque, quer dizer, a existência de uma possibilidade de se refletir de alguma maneira essa tensão do ser humano. Ultimamente cresce muito aquela visão de uma medicina mais natural, uma medicina não propriamente calcada pura e simplesmente na questão do remédio ou da causa específica, né, do órgão como doença. E até a coisa meio mística, né, que resgata pensamentos como se você estiver de bem com a vida, dificilmente conseguirá sofrer aquela doença, ou seja, ajuda a superar. A gente poderia considerar nesse quadro essa possibilidade também? Quer dizer, a reação pessoal? Eu tenho a impressão que essa colocação, que para você pareceu mística, na realidade não é mística. Ela é uma coisa que se aproxima muito da vida cotidiana de cada um. Você mesmo, se reportar os seus momentos de doença, ou nós, o nosso momento de doença, em momentos de mais estresse, em momentos em que nós estamos acometidos por algum entristecimento, alguma perda familiar, ou uma situação como essa, uma perda econômica, nós certamente estamos mais sujeitos às doenças. Nós estamos mais suscetíveis, nós estamos mais enfraquecidos. E diria até que quando nós estamos entristecidos, o nosso sistema de defesa está melancólico. Então nós ficamos muito mais sujeitos à gripe, muito mais sujeitos a infecções. Algumas teorias dentro da medicina acreditam até que o câncer possa eclodir nesse momento de depressão emocional, porque o nosso sistema de vigília, o nosso sistema orgânico de luta, a nossa energia está deprimida. Então, obviamente, nós estamos mais sujeitos. Quanto ao fato que você comentou das coisas místicas, eu acho que as coisas místicas recobram as coisas mais emocionais. Em se valorizar o ser humano como um ser humano solidário, como um ser humano que troca ideias com o outro, que participa da vida do outro. Então não é bem a natureza, é a volta a uma medicina, a volta a um relacionamento humano que se calca principalmente na emoção. Até hoje, eu acredito que nos últimos anos, nós temos calcado muito as nossas trocas de relações nos bens materiais. Talvez o plano sirva até para que nós possamos nos recobrar, né, daquilo que nós temos de importante de ser humano mesmo, de vida conjunta, de solidariedade, de bate-papo ao invés de coisas que têm ligação obrigatória com o lado financeiro. Já disse até que como lazer, o bate-papo está substituindo a programação aí, que fica difícil, né? Ir a teatro, ir a restaurante, essas coisas. Eu acho ótimo o empate. Doutor Júlio César, também se coloca a questão aí, sempre a flor da pele, né? E no caso, a pele reage com um fator forte a esse tipo de pressão? Quer dizer, não são só os nervos que ficam à flor da pele, ou as angústias também? Uma coisa que a gente já foi colocada aqui é que existem órgãos de choque, e a pele é um dos principais órgãos de choque. Quando o indivíduo está sofrendo determinadas pressões emocionais, pode haver uma depressão do sistema imunológico, isso despertar determinadas infecções, como herpes, inclusive, ou gerar determinadas doenças da pele que poderiam ser desencadeadas a partir do próprio prurito da coceira, que eventualmente pode acontecer até chegar a uma queda de cabelo. Ou seja, o senhor acaba de dizer aquele negócio aí, preocupado, pode ficar careca de preocupação mesmo? É um dos fatores que se agregam a série de elementos da ordem, desde o componente hereditário que existe até o componente seborreico, mas o componente emocional é muito importante. Quer dizer, está presente também aí. Também. Nesse caso específico do que a gente está chamando aí das doenças do plano, na verdade, é uma tensão adicional numa sociedade, como o doutor Galvão lembrava, já extremamente tensa de dificuldades, né? Que tipo assim de manifestação seria mais frequente, quer dizer, do ponto de vista de pele? Quer dizer, surgiriam coisas aparentemente alérgicas que na verdade são de fundo nervoso?
Existem uma série de doenças que eventualmente poderiam ou se agravar, seriam doenças pré-existentes, como a psoríase, o vitiligo, inclusive quando se diz que uma pessoa vai ficar de cabelo branco por causa de uma coisa, eventualmente isso conta uma história que a Maria Antonieta, quando foi condenada à guilhotina, de um dia para o outro ficou com o cabelo totalmente branco. Então, os efeitos da emoção, do estresse, têm influência. Em dermatologia, as coisas que são mais corriqueiras seriam, a gente poderia dividir em três coisas que poderiam eclodir imediatamente, como uma urticária, pelo próprio estresse, o herpes, que eventualmente poderia surgir uns 2 dias depois, uma espécie de um eczema que surge nas mãos, que a gente chama de desidrose, isso mais ou menos imediato, mas eventualmente uma queda de cabelo poderia demorar um pouco mais de tempo, porque o cabelo às vezes cai e leva ele se desprende do couro cabeludo e leva 2 a 3 meses para cair. Então pode ser que mais para frente nós vamos encontrar queixas importantes de queda de cabelo devido ao plano. Doenças, como eu já falei, a psoríase, poderiam ser agravadas ou reativadas. Muitas vezes são pacientes que têm uma carga hereditária e que desenvolvem a psoríase e que, controlados num estresse emocional como esse do plano, poderiam voltar a desencadear isso daí. O prurido é um sintoma que o estresse leva constantemente, é um descarrego, vamos dizer assim, da tensão, procurar uma área próxima, como os cotovelos, como os tornozelos, e nessa área sofrendo atrito, essa área tende a sofrer um espessamento e gerar lesões de pele mesmo, lesões constituídas que a gente chama de líquen simples crônico ou uma neurodermite. Então, existe realmente alguma relação importante com o nosso plano. Bem, chegamos então a uma conclusão unânime de que o plano causa não só dor de cabeça, né, mas uma série de outras dores generalizadas. O doutor Galvão havia, e reforço mais uma vez, levantado que era uma questão inerente ao país e talvez inerente a um tipo de sociedade que nós vivemos extremamente ágil, né, e à procura de um grau de eficiência que talvez coloque o homem num grau de exposição a riscos muito maior. Nesse sentido, constatado o problema, em que a medicina poderia, doutor Ayrton, no caso, inclusive, do coração, onde essa vinculação com o estresse é mais corriqueira, usual, todo mundo sabe, o sujeito angustiado, estressado, vai acabar tendo um infarto, né? O infarto já está mais associado. A medicina tem como, ou a gente vai ter que mudar a sociedade para dar conta disso? Essa é uma situação muito interessante, eu acho que o Galvão colocou muito bem, o fato de que esse plano que aí está, ele veio, na verdade, eu usaria uma imagem que talvez pudesse exemplificar isso, que é a imagem do paciente muito grave no CTI. Eu acho que o Brasil, ele estava numa situação em que a situação do país era péssima, ninguém tem dúvida disso, né? Então era um doente grave, estava no CTI. E quem tem, mesmo leigo, que não tem conhecimento de medicina, sabe que quando um doente está no CTI é porque ele está muito grave. Mas nós médicos sabemos que existe dentro do CTI doentes muito graves, medianamente graves e pouco graves. E o Brasil, dentro dessa escala, estaria colocado dentro de um país gravemente, de um doente no CTI gravemente enfermo. E nós sabemos que nesse gravemente enfermo ele precisa ser medicado e às vezes a medicação tem que ser muito rápida, tem que ser uma medicação integrada, tem que ser uma medicação que ao mesmo tempo que você ataque uma infecção, você não ataque aqui, ali, acolá, outros órgãos, porque há uma integração. Então o que aconteceu é que houve um choque, para muitos maior, para outros menor. Na verdade todos estavam esperando, mas ninguém estava tão bem preparado o suficiente para sofrer o impacto da cura. Quer dizer, o paciente estava tão doente que a cura nós somos o paciente, cada um de nós, né? Quer dizer, o país estava tão doente que a própria cura, que acho que ninguém discorda que precisava ser feita alguma coisa, acha que a cura tá violenta, né?
Então, Há na quem diga área... até que o remédio tem O certas remédio doses tem de veneno. certas doses de veneno. Isso é verdade do doente grave. Quando você tem um doente no CTI, que é um doente muito grave, ao você dar um remédio que é muito bom para um aspecto daquela gravidade da Arrebenta doença, outra coisa. Então, isso a gente está vendo na prática. E na prática isso está rolando todos os dias, em que a gente está vendo que os doentes, exatamente cada problema, ainda conversávamos antes do programa, quer dizer, cada um parece que o problema é o mesmo, mas não é não. Cada um tem uma particularidade, com o mesmo pano de fundo. Quer dizer, o problema econômico. Econômico por trás e o estresse como uma coisa básica. Estresse que já existia e que continua existindo. E que para o coração, todos nós sabemos, é um fator assim que não dá para medir, não tem como você medir o estresse, né? Mas a gente sente, a gente sabe que ele existe, e que nesse momento não existe, acho eu, ninguém, talvez o nosso presidente, né, esteja tranquilo, mas não tem ninguém que esteja tranquilo de que está tudo perfeitamente bem. Então, obviamente, o coração, sabidamente, um órgão que responde mal ao estresse, responde muito mal ao estresse, ele está sofrendo, isso não tem dúvida. Então, eu acho que isso... E tem solução do ponto de vista, além de dizer, não, fica calma, porque deve dizer e acontecer, né? Eu já tenho dito o seguinte, olha, só nos resta torcer, tudo que puder, rezar, fazer aí o que você quiser, porque esse plano tem que dar certo. Porque se ele der errado, aí é que eu acho que vai ser ainda muito pior. Então, mesmo... Quebradeira não vai ser de empresa, vai ser do coração mesmo. Coração geral. Aí vai, porque isso aí não tem, é um efeito de cascata. Não vai ter como você chegar e separar. Não, aqui para. Não, para. A sociedade como um todo vai sofrer muito. Então, eu tenho a impressão que só nos resta uma coisa. É todo mundo se dar a mão como se fosse Copa do Mundo, para torcer para o Brasil, porque não tem outra solução. É o único jeito é isso que dá certo, para desfazer esse nível de estresse. Pois não, o doutor Galvão está querendo dar uma parte aqui nesse... Dar uma parte. Eu acho que, sob o ponto de vista médico, e aí eu concordo com o Pires, é que, na realidade, embora seja um plano que engloba o país como um todo, que atinge a todos nós de uma maneira geral, tem coisas muito específicas em cada indivíduo. E eu acho que é aí que a ação médica pode ser importante. Eu sempre defendi, e acredito que através de uma medicina mais ampla, mais global, se defende, é que o indivíduo seja tratado na sua integridade única. Ele é único, não existe ninguém semelhante a nenhum de nós nesse planeta, pelo menos. E essa individualidade tem que ser respeitada, porque o mesmo estresse, a mesma carga de estresse vivido por pessoas diferentes, são assimiladas e elaboradas de outra forma. E aí tem um papel crítico no médico, principalmente se ele conhece o seu doente. Quando o Pires salientou o fato desses doentes estarem telefonando muito, é uma realidade. Eu estou vendo a mesma coisa. Quer dizer, eles telefonam muito em busca até de uma identidade. Até de que o meu médico também está sofrendo. E até de um suporte psicológico. E através disso, consegue um suporte psicológico. Então, eu acho que o médico sofre duplamente. Porque ele sofre com os seus pacientes e sofre pela situação que ele também está vivendo. Mas acredito que ele esteja mais preparado e deve estar mais preparado. Então, acho que o suporte emocional, a tranquilidade, mostrar àquele paciente que aquilo não é uma coisa individual dele, é uma coisa coletiva, que ele não foi perseguido pelo Collor diretamente, mas isso é uma coisa totalmente coerente com o país no momento, a gente não pode fugir disso, nós estamos todos no mesmo barco, pode pelo menos tranquilizá-lo. Tem casos mais extremos que o indivíduo chega a viver um momento de angústia mesmo, de ansiedade aguda. Quer dizer, esse paciente tem que ser até medicado. Esse paciente, eu acredito que dada a ansiedade, a crise de pânico que esse paciente entra, quer dizer, às vezes, pacientes cardiopatas, o tubo digestivo, que seja, estão de tal maneira angustiados, ansiosos, que apenas a conversação, a tranquilização, o telefone frequente não resolve. E daí nós temos que usar algumas drogas ansiolíticas, não tem dúvida. Tem que cair para aí. Nesse aspecto, inclusive, agora, com a evidência dessa situação, o senhor acha que há também a possibilidade de um crescimento maior, de uma conscientização desse aspecto das doenças psicossomáticas? Sempre se dizer, não, isso é real ou é psicossomático? Esse é um tema interessante. Não existe doença psicossomática. Psicossomática é uma filosofia de como nós encaramos o ser humano. Quando se fala em medicina psicossomática, na realidade nós não estamos falando de doenças psicossomáticas. Todas as doenças são psicossomáticas. Todas as doenças envolvem o indivíduo no seu psique, toda doença envolve o indivíduo no seu corpo, e diria mais, é psicossomático social, porque envolve o social também.
Se você pega como exemplo um ente de família que tem um infarto do miocárdio ou tem uma úlcera perfurada, qualquer emergência médica séria, aquilo não atinge apenas aquele paciente, atinge a sua família e, consequentemente, a sociedade que envolve aquela família, atinge o todo. Então, não pode descaracterizar a doença pensando que ela é única como forma de doença orgânica, que tem uma lesão física detectável. A psicossomática existe e vai existir sempre. O homem é um todo. Ele é indissociável, cabeça, mente, emoção, social. Então, eu acho que essa volta, que esse momento, pode fazer com que a maioria reflita, embora todos já vivam psicossomaticamente. Entendeu? É só questão de se conscientizar que isso é uma realidade. Eu não creio que alguma pessoa nesse planeta possa dizer que, ao estar emocionalmente mal, ele está melhor fisicamente. Quer dizer, é uma integração. Da mesma maneira, o contrário, o indivíduo mal fisicamente vai estar mal emocionalmente. Certo. Eu perguntaria agora uma coisa que decorre daí, doutor Júlio César. A questão da especialização médica se coloca em questão. O senhor é um dermatologista, mas o senhor mesmo coloca que a questão não tem que ser olhada só na pele. Há que se ter um conjunto, né, de fatores que podem causar a doença da pele. Isso talvez seja a possibilidade de um resgate da medicina, do clínico de família, esse tipo de possibilidade até como discussão da medicina? Uma coisa que nós estamos nos fóruns de saúde e ensino médico que têm sido realizados, a nossa preocupação é exatamente de, na formação do médico, trazer uma carga de informações, principalmente na área da relação social e na abordagem, na melhoria da relação médico-paciente. Porque, por exemplo, a minha especialidade, tem-se que cerca de 70% das doenças dermatológicas poderiam ter um envolvimento emocional importante. Me perguntaram recentemente se eu achava que tinha aumentado o número de doenças de pele com o plano. Eu achei que não aumentou porque antes do plano também estava tão caótico que as coisas não mudaram tanto assim nesse sentido. Mas realmente a emoção e o relacionamento que o médico tem que dar ao paciente, isso é fundamental. O que eu observo é que muitos pacientes vão ao consultório, vão a uma consulta, mostrar uma coisa que aparentemente ele convive com um sinal há 10 anos ou com uma coisa banal muito tempo e apenas vai à consulta para procurar uma espécie de um confessor, de um conselheiro, alguém que pudesse trazer e conta as histórias do problema dele. Então, é muito comum nós acabarmos nos aperfeiçoando em economia pelas histórias e pelas coisas que são discutidas e são ventiladas em consultório. E a função do médico aí não é só buscar um remédio para tratar aquela doença de pele, mas ver o paciente como um indivíduo que necessita um apoio psicológico, um apoio na relação médico-paciente, que é fundamental para o êxito do tratamento, pelo menos na minha especialidade. Se o paciente não tiver uma afinidade com o médico, há uma grande possibilidade de insucesso no tratamento. Ou seja, há a possibilidade, então, de que se reforce toda a luta que os médicos travam a respeito da questão do Sistema Unificado de Saúde, ou a possibilidade de um atendimento mais próximo ao paciente, quer dizer, a noção, o resgate da clínica médica, propriamente dito, do médico de família, realmente? Isso eu não sei qual o município, mas parece que já está se tentando esse tipo de o médico de família, porque é uma pessoa numa área em que a família de leigos busca um amigo, um guardião da sua saúde. Então, a formação para o médico, quando sai de uma faculdade, já sair com uma formação de médico, e a parte de médico no estrito sentido da palavra, de um médico clínico geral, eu acho que é fundamental. Porque a partir da formação dele, sim, ele poderia vir a buscar uma especialização e se dedicar mais a uma área, mas a formação básica tem que ser feita para o médico já sair com esse tipo de informação. Podendo dar esse tipo de orientação. Doutor Ayrton Pires, do ponto de vista específico do coração, vai chegar uma hora que é preciso um especialista. Certamente, operar um coração não é para qualquer um. Há uma
uma formação bastante específica para o próprio médico. Mas mesmo assim, o senhor admite que a cardiologia deveria conviver também com essa visão de uma clínica médica ou de um ser humano olhado no seu total? Eu acho que não há a menor dúvida essa colocação de que isso se perdeu um pouco, né, ao longo desses últimos anos. A prática médica ficou muito especializada. Isso é uma coisa que foi movido principalmente pelo desenvolvimento da própria ciência médica, mas que a gente tem que rever o lado, vamos dizer assim, o lado emotivo, emocional ligado à medicina, em que a especialização talvez não tenha tirado dessa relação médico-paciente, que é fundamental. Então agora, nesse assunto que a gente está discutindo a respeito desse plano, já foi dito aqui, é importantíssimo, mesmo que o doente não vá ao consultório do médico, porque ele não pode pagar, ou se ele não consegue uma consulta no hospital público, o fato dele falar com o médico só, a gente percebe que ele fica mais satisfeito na troca que ele faz. Então, essa relação, que às vezes a especialização distancia um pouco, né, porque fica só naquele aspecto muito Talvez objetivo. até com a cara da sociedade que a gente Com a cara vive. da sociedade que se vive, essa que é a grande verdade. Porque nós estamos vivendo um mundo cada vez muito egoístico, né? Quer dizer, uma coisa, as pessoas estão muito olhando só para si, não olham para o lado. E o médico sempre foi uma coisa que era, digamos, o anteparo do paciente, né? Ele tinha essa relação. E essa relação, infelizmente, tem se perdido um pouco. Eu acho que nós, médicos, temos que voltar a esse, não o nível, provavelmente, do médico de família nesse sentido, porque isso é uma coisa muito complexa. Mas todo médico deve ser um médico de família, qualquer área. Para encerrar, que nós já estamos aí com o tempo esgotando, doutor Galvão, rapidamente, o senhor acredita que há algum remédio a ser aconselhado a quem está vivendo a angústia do plano? Acredito que sim. Acredito, primeiro, rápido, como você falou, me reportando ao tema anterior. Eu acho que o médico, ele tem que ser sempre um médico geral, com uma formação absolutamente geral. E o médico tem que ser muito terapeuta. O remédio não é apenas a terapia, o médico tem que ser o terapeuta. E a terapia vem através da relação médico-paciente, como já foi salientado aqui. Essa relação só se aprende na prática. Se aprende respeitando o paciente como um todo, respeitando a sua família, convivendo de alguma maneira. Também acho muito difícil resgatar um médico de família. Mas acho que é muito importante resgatar um médico chamado médico de referência. Cada família deve ter um médico de referência, que ele possa recorrer e orientá-lo. Orientado pode ser um cardiologista, pode ser um pneumologista, um gastroenterologista, mas alguém que ele confie, que ele tenha uma boa relação. Isso eu acho que é fundamental. Quanto à terapêutica do momento, eu acho que a terapêutica do momento passa essencialmente por uma conscientização da população de que esse plano tende a ser, pelo menos na sua intenção, um plano para melhorar o país. E acho que tem que ter uma vigília contínua disso também. Não é nós ficarmos cegos achando que quem tem que resolver o problema desse país é o presidente da República. Absolutamente. Quem tem que resolver o problema do país é a população, é o povo brasileiro. E a classe média mais sofrida no momento, porque ela é um intercâmbio entre as duas classes, eu acho que ela sofreu mais porque ela foi mais atingida no seu todo, e ela é a grande empregadora também nesse país. Eu acho que ela tem, pela intelectualidade, pelo grau de conhecimento que tem, um papel primordial de discutir o plano profundamente, de seguir para e passo o que o Congresso decidir. Essa é uma participação política que independe do que nós somos. Nós somos, antes de tudo, seres humanos desse país. Então, a participação, e no caso do médico, o conselho, a conversação, como já está orientado nessa mesa, o poder da oportunidade de acesso ao doente, talvez seja uma maneira terapêutica. O resto é esperar e torcer, como já foi salientado pelo Pires. Bem, chegamos aí ao final do nosso tempo, agradecendo a presença de vocês, deixando a caixa postal 3916 à disposição para quem quiser dar alguma sugestão e desejando a todos vocês uma resistência maior a essas intempéries do plano, para que a saúde pelo menos resista e não seja confiscada aí pelo social. Até lá então, a próxima.
não.